Alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou mostrar para vocês um sermão imprimido. Eu imprimi o sermão para vocês verem como é que ele fica. Porque vocês, quando assistem o pastor Eliseu Rodrigues pregando, e aí ele usa um tablet, aí vocês não sabem como é que está lá, né? Aí, quando vocês assistem o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes pregando, a mesma coisa. Vocês não, se vocês olham ele tirando ali o papel, botando para o lado, mas vocês não sabem como é que é organizado o sermão. Então, eu trouxe hoje, eu imprimi e trouxe, porque eu também prego com o meu Chromebook. Esse sermão ele está no Chromebook. Mas eu imprimi para trazer para vocês, para mostrar como é que ele fica organizado, tá? Eu já ensinei vocês como é que vocês vão preparar um sermão. Já ensinei vocês usarem o dicionário bíblico, né? Para vocês irem lá fazer suas pesquisas. Já ensinei vocês usarem o Bible Hub para vocês fazerem a exegese bíblica. Aí hoje também já indiquei o livro que fala sobre a região da Ásia Menor, né? Toda a Ásia Menor, a região ali da Grécia, né? E até Itália, para vocês pesquisar o mundo dos apóstolos, inclusive das 7 igrejas da Ásia, e também as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Bem, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Aí eu tenho aqui o assunto, exegese bíblica, né? Exegese explicação, aí que eu tenho o princípio, a ideia central. Eu tenho a introdução aqui. Essa aqui é a primeira pregação que eu preguei da primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos de 1 a 6. Esta aqui é a introdução. Essa introdução aqui, ela está exatamente assim porque ela deve aí, no tempo, ela deve ser usada aí 5 minutos, no tempo da introdução. Aí aqui a estrutura aqui da mensagem. Primeiro, temos o intercessor diante do Pai. É bem aqui, ó. Aí segunda, características do falso crente. Terceiro, 3 características do verdadeiro crente. O texto foi dividido em 3 partes. Esse texto aqui é a divisão que o autor trabalha. Não sou eu que divido que faço essa divisão, é o autor, no caso aqui João. É a lógica do texto que vai me dizer essa divisão. E como eu já expliquei para vocês, os pregadores mais antigos, os reformistas, os avivalistas, no caso John Wesley, João Calvino, Armínio e outros grandes pregadores, eles dizem que pelo menos devemos ler o texto 50 vezes. Nesse tempo que nós temos corrido, eu gostaria que nós lêssemos pelo menos 10, mas conhecêssemos também o livro, para sabermos a temática do livro e a problemática, né? Para podermos pregar a palavra de Deus e não fugir dela. Então vamos lá. Primeiro, temos o intercessor diante do Pai. Aí vai envolver o versículo 1. Isso aqui é a exegese, a explicação, tá? Ele é por frase. Aqui, ó. Aqui, ó, reticência, e se alguém pecar. Esse que está em negrito são as palavras que eu vou
eu fui fazer a exegese e a explicação. Aí eu tirei aqui, né? Aqui esse advogado, o que ele significa? Aí eu trago ele aqui em latim, advocatus e paracletus. Advocatus latim, do grego parácletos. Pronto, eu faço aqui a exegese e explicação do primeiro versículo, aqui do segundo versículo, sempre por frase. Aqui eu vou aqui para a propiciação, né? Ele é a propiciação. Ele quem? Jesus. Aí essa propiciação é desconhecida na nossa língua portuguesa, então eu vou lá em Levítico 4, 13 a 21 e vou explicar aqui o que é essa propiciação, né? Que é do grego ilasmos. Aí eu continuo fazendo aqui a exegese e explicação. Continuo fazendo a exegese e explicação. Quando eu termino aqui o versículo 1 e o versículo 2, o versículo 2 aqui, ó, termino aqui. Aí então, será o momento do princípio, né? Que é o ensinamento teológico que o texto me traz aqui, esses 2 versículos. Jesus é o queridinho do Pai que intercede pela culpa dos outros irmãos. Entendeu? Esse ensinamento teológico aqui vai me informar que de todos os filhos que Jesus tem, Jesus é o queridinho, tá aqui, ó, que é o que intercede por nós. Aqui vai a aplicação, tá? A aplicação, eu estou dizendo de todos os filhos porque nós somos filhos também, enxertados em Deus, né? Nós somos a videira braba, né? Que fomos enxertados em Cristo e em Deus. E então nós somos filhos porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Porém, o Jesus é o queridinho, em que Ele que intercede por nós. Aqui eu já começo a aplicação, que é confrontando os irmãos, confrontando os meus ouvintes. Você está andando na luz? Eu começo a confrontar, com base no texto aqui de cima, tá? Aí essa aplicação, ela termina aqui, ó. Aí eu já começo para o segundo ponto. Características do falso crente, da estrutura da mensagem, conforme eu mostrei para vocês, bem aqui em cima, ó, a estrutura da mensagem, beleza? Pronto. Aí eu continuo aqui, eu já vou para o versículo 3, né? Eu trabalhei o versículo 1 e o 3, e o 2, agora o versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos, por frase, sempre por frase. Aí eu vou fazer aqui a exegese e a explicação. Aí terminei aqui esta frase. Aí já vou passar para a segunda frase. Se guardarmos os seus mandamentos, continuo na segunda frase, né? Aí eu já vou para o versículo 4. Aquele que diz que conheço não guarda, que nele não está a verdade. Terminei o versículo 4. Terminei de fazer a exegese e explicação. Então eu vou para o princípio, que é a verdade, né? A verdade teológica existente no texto. Nesse texto aqui, do versículo 3 e 4. A guarda dos mandamentos do Pai é a prova que conhecemos a Ele. Todos esses 2 versículos, esse enredo todo, ele culmina apenas nesta frase, tá bom? Aí depois que eu exponho aqui a frase, aí eu vou para a aplicação. De novo, confrontar o meu ouvinte com a palavra.
Você tem certeza que conhece a Deus? Sempre confrontando com a palavra e ter aplicação. Tá? Aí, vou para a terceira e último tópico. Características do verdadeiro crente. Aí vai para o versículo 5. Aí eu vou fazer aqui a exegese e explicação. Aí terminei aqui. Vou para a próxima frase. O amor de Deus está nele, nisto conhecemos que estamos nele. Sempre que está em negrito é o que eu vou fazer a exegese e explicação. Essas palavras eu tenho que destacar elas para que eu lembre o que é que eu estou fazendo, porque eu vou ter que explicar elas, né? Fazer exegese e explicação. Aqui eu vou para o versículo 6, que é o último. Aí faço a exegese e explicação. Depois que eu trabalho o versículo 5 e o 6, então eu vou mostrar o princípio, que é o princípio, que é a verdade teológica desse texto. João escreve, ele sempre embasado numa verdade teológica. Então, o que ele nos traz aqui? O amor de Deus na vida faz guardar a palavra de Deus e viver em santidade. E essa é a verdade teológica. Esse é o princípio. Então vamos, aí eu vou para a aplicação. Você ama Deus? É a primeira pergunta. Sempre começando com uma pergunta para confrontar o ouvinte com a mensagem que foi explicada. Aí faço isso aqui, continuo confrontando. Então você obedece ao Pai? Então, como obedecer ao Pai? Continuo confrontando e fazendo a aplicação, ok? Ideia central. Agora aqui já não é mais princípio, já é ideia central. O que é ideia central? Eu pego os 3 princípios e vou formar um texto pequeno, contendo aí umas 20 palavras, para trabalhar e fazer o resumo geral de toda a mensagem. O amor de Deus capacita a pessoa a guardar os mandamentos. Também garante o querido do Pai interceder por ele. Pronto. É isto que a mensagem de João está nos informando. Aí, depois disso, eu repito a estrutura da mensagem. Está bem aqui. E quando eu repito a estrutura da mensagem, eu faço os meus ouvintes relembrarem da mensagem que eu preguei. E aí depois eu concluo aqui. Portanto, meus irmãos, a mensagem de Deus para nós é que a base do caminhar com Cristo está em termos a certeza que temos um intercessor diante do Pai. Conhecer as características de falso crente e conhecer as características do verdadeiro crente. Essa que é a mensagem do apóstolo João para nós. Toda esta mensagem, ela foi feita, preparada nos moldes do professor e doutor Martin Lloyd Jones, que é o maior expositor do século passado, maior professor e ainda considerado hoje o melhor professor de pregação expositiva. E quando você olha um expositor pregando a palavra de Deus, ele se guiando pelo tablet, pelo computador, ou os papéis que eles vão passando, no caso do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele está pregando conforme Martin Lloyd Jones ensinou. Ok? Qualquer pergunta aí, vai lá no nosso PV, né?
como vocês sabem, 984-52-4273. Nos pergunte que nós vamos mandar material para você, tá bom? Nossa intenção aqui é que você aprenda a pregar expositivamente. Quero pedir também que você dê seu like, tá? Para que o YouTube possa levar a nossa mensagem a mais alguém possa ser abençoado com a aprendizagem da pregação expositiva da palavra de Deus. Eu não estou te cobrando nada, eu só quero que você dê o seu like. Isso é um pedido meu, que você dê o seu like e para que o YouTube possa levar para mais alguém. Se quiser comentar, pode comentar, nós ficamos muito agradecidos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, um forte abraço.